Você já se perguntou o que realmente acontece no mundo espiritual quando alguém se aproxima do altar sem estar em paz com Deus? Para muitos, a comunhão é apenas um gesto rotineiro, uma fila silenciosa, uma hóstia recebida mecanicamente. Mas Padre Pio, o santo que carregava no corpo as chagas de Cristo, viu algo que fez seu coração tremer. Ele contemplou a alma de um católico aparentemente piedoso, respeitado na igreja, mas que se aproximava da Eucaristia carregando um pecado mortal oculto. O que lhe foi revelado é um aviso grave e pode mudar para sempre a forma como você se prepara para receber Jesus. Padre Pio não era um homem comum. Aqueles que se ajoelhavam diante dele no confessionário sabiam, nada podia ser escondido. Muitos entravam com listas cuidadosamente preparadas de pecados, mas saíam em lágrimas quando o frade capuchinho mencionava faltas que jamais haviam confessado em voz alta. Não era curiosidade humana, nem intuição psicológica. Era um dom terrível e misericordioso ao mesmo tempo. Padre Pio via as almas como Deus as via. Certa manhã, durante a Santa Missa, enquanto distribuía a Sagrada Comunhão, algo fez suas mãos tremerem. Entre os fiéis, aproximava-se um homem conhecido na paróquia. Católico, praticante, presença constante nas missas dominicais, respeitado pela comunidade. Externamente, nada havia de errado. Mas quando aquele homem abriu a boca para receber a Eucaristia, Padre Pio viu. Não com os olhos do corpo, mas com os olhos da alma, ele enxergou algo que o atravessou como uma lâmina. A alma daquele católico estava coberta por uma escuridão pesada, sufocante. Não era fraqueza comum, nem imperfeições leves. Era pecado mortal mantido em segredo, nutrido no silêncio, jamais levado à confissão com verdadeira contrição. E ainda assim, ali estava ele, prestes a receber o corpo de Cristo. No mundo invisível, revelou-se uma cena assustadora. Onde deveria haver luz, havia feridas abertas. Onde deveria haver comunhão, havia profanação. Padre Pio compreendeu naquele instante que aquele homem não estava recebendo Jesus, estava ferindo-o novamente, como um novo golpe contra a cruz, como um beijo de Judas repetido no altar. O santo sentiu uma dor física no peito. Mais tarde, confidenciaria que em certos momentos era como se Cristo lhe dissesse: "Eles me recebem com os lábios, mas me rejeitam com o coração." A comunhão, que deveria ser remédio de imortalidade, tornava-se veneno para aquela alma. Não por culpa da Eucaristia, mas pelo estado interior de quem a recebia indignamente. Padre Pio sabia, pelas revelações que recebera, que comungar em pecado mortal não é um erro leve, é um sacrilégio. É aproximar-se do fogo divino carregando palha seca. São Paulo já havia advertido: quem come e bebe indignamente, come e bebe a própria condenação. Mas poucos levam isso a sério. Poucos acreditam que algo tão grave possa acontecer sob a aparência de um gesto piedoso. Naquele dia, o santo não dormiu em paz. Ele rezou longamente por aquela alma, pedindo que Deus concedesse ao homem a graça da contrição antes que fosse tarde demais. Porque Padre Pio sabia, o perigo não estava apenas no pecado escondido, mas na ilusão espiritual de achar-se em comunhão com Deus, quando na verdade estava separado dele. Padre Pio ensinava que o maior triunfo do inimigo não é levar uma alma ao pecado escandaloso, mas fazê-la acreditar que está bem com Deus quando não está. Em outra ocasião, ele explicou a um grupo de fiéis que o pecado mortal não grita, ele sussurra. Ele se esconde atrás de justificativas, de comparações, de frases perigosas como "todo mundo faz" ou "Deus entende". Foi exatamente essa cegueira espiritual que o santo viu naquela alma que se aproximava da comunhão. Segundo relatos de seus filhos espirituais,
Padre Pio passou a observar aquele homem com atenção redobrada nos dias seguintes, não por curiosidade, mas por preocupação pastoral. O homem continuava comungando regularmente, sempre com postura reverente, mãos postas, olhar baixo. Aos olhos humanos, um exemplo de devoção. Mas no mundo espiritual, algo se agravava a cada comunhão recebida indignamente. Padre Pio viu que, em vez de luz, aquela alma acumulava peso. Cada hóstia recebida sem arrependimento sincero aprofundava as feridas interiores. O que deveria fortalecer a alma tornava-a mais insensível à graça. O coração endurecia, a consciência ficava cada vez mais silenciosa. Esse é o castigo mais sutil, quando Deus permite que a pessoa já não sinta o incômodo do pecado. Em uma de suas visões, Padre Pio compreendeu que o demônio se mantinha próximo daquela alma durante a comunhão. Não com manifestações espetaculares, mas com uma presença fria e triunfante. Não porque o mal fosse mais forte que a Eucaristia, mas porque a vontade humana havia fechado a porta à graça. O sacramento sem contrição não encontrava onde repousar. O santo chorou. Ele sabia que aquele homem não era um inimigo de Deus, mas alguém enganado. Um católico que confundiu prática religiosa com conversão interior. Alguém que se habituou aos ritos, mas perdeu o temor santo. Padre Pio dizia que muitos preferem receber a comunhão a enfrentar a vergonha de uma confissão sincera. Fogem do confessionário, mas se aproximam do altar como se nada estivesse errado. Movido por caridade, Padre Pio tomou uma decisão corajosa. Quando aquele homem se aproximou novamente para comungar, o santo, com voz firme e baixa, recusou-se a lhe dar a hóstia. Diante de todos, disse apenas: primeiro, confesse-se. O silêncio que se seguiu foi pesado. O homem empalideceu. Seu orgulho foi ferido, mas sua alma recebeu um choque necessário. Mais tarde, aquele mesmo homem voltou, abatido, ao confessionário. Entre lágrimas, confessou um pecado grave que carregava há anos. Padre Pio ouviu tudo em silêncio, impôs a penitência e, ao final, disse algo que marcou aquela alma para sempre. Hoje, você deixou de ferir Cristo e começou a amá-lo de verdade. Depois daquela confissão, Padre Pio revelou a alguns de seus filhos espirituais o que havia visto no mundo invisível. Quando o homem entrou no confessionário, sua alma ainda estava envolta em sombras. Mas à medida que ele confessava, com sinceridade, sem justificar-se, sem minimizar sua culpa, algo começou a mudar. As trevas se dissipavam lentamente, como neblina diante do sol. No momento da absolvição, a alma foi envolvida por uma luz suave, não estrondosa, mas profundamente real. A graça havia encontrado finalmente um coração aberto. Dias depois, quando o homem retornou à missa e se aproximou novamente da comunhão, Padre Pio viu algo completamente diferente. Onde antes havia feridas, agora havia cicatrizes curadas. Onde antes havia peso, agora havia leveza. Cristo não era mais ferido, era acolhido. A Eucaristia, antes recebida para condenação, tornava-se fonte de vida. O mesmo sacramento, duas consequências opostas. Tudo dependia do estado da alma. Padre Pio costumava dizer que a comunhão não é um prêmio para os perfeitos, mas também não é um disfarce para os que se recusam a se converter. Ela exige verdade, exige humildade, exige coragem para encarar o próprio pecado e levá-lo à misericórdia de Deus. Fugir da confissão e aproximar-se do altar é inverter a ordem da graça. O santo alertava que muitos católicos se perderiam não por ódio a Deus, mas por negligência, por tratar o sagrado como rotina, por trocar a dor curta da vergonha no confessionário por uma falsa paz que dura apenas alguns minutos. A confissão humilha o orgulho, mas salva a alma.
A comunhão recebida indignamente preserva a aparência, mas mata por dentro. Essa história não foi revelada para causar medo, mas despertar consciência. Ainda há tempo, enquanto há vida, há sacramentos. Enquanto há arrependimento, há misericórdia. Padre Pio viu o perigo, mas também viu o remédio. Confissão sincera, contrição verdadeira e amor à Eucaristia. Hoje, a pergunta que ecoa não é sobre aquele homem, mas sobre nós. Como temos nos aproximado do altar? Com o coração limpo ou com justificativas escondidas? Com desejo de conversão ou apenas por hábito? A Eucaristia é o maior tesouro da Igreja. Recebê-la bem é céu antecipado. Recebê-la mal é brincar com o fogo. Que o exemplo de Padre Pio nos conceda a graça da verdade. Que nunca falte em nós a coragem de confessar bem, para que, ao recebermos Jesus, possamos ouvi-lo dizer no silêncio da alma: agora eu posso permanecer em você.